Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Inovação e Tecnologia, com a Rescan, Grafopol e JFF. É um prazer poder estar trazendo a cada um de vocês essa grande inovação em cuidar da empresa com um olhar estratégico de 360 graus. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando o nosso bate-papo, começando com o Alberto Gomes. Alberto, quem é o Alberto? Quem é a Rescan? Quais os principais objetivos e diferenciais da empresa? Olá, Fernando. Olá, Daniel. Olá a todos que estão aí nos ouvindo. Me chamo Alberto Gomes, eu me considero um visionário, estou o CEO da empresa Rescan e o nosso foco hoje, né, na empresa é entregar tecnologias de ponta, porém se posicionar como um fornecedor estratégico, né? Então, pensando nisso e pensando nessa nova parceria, hoje eu não vejo tecnologia sem essas outras itens importantes como a parte humana ou até mesmo você esquecer de aprofundar ou integrar algumas tecnologias. Então, a gente está muito focado em não só entregar isso daí, mas entender a necessidade dos nossos clientes, né? Então, seria isso. E principalmente quando a gente começa a conectar a empresa como um todo, você citou muito bem a importância da parte humana e o que eu entendo é que o que a gente está propondo aqui é cuidar de pontos principais das alavancas do Ishikawa, que são máquinas e tecnologia, manufatura e principalmente a questão de matéria-prima, a questão de poder dar soluções em matéria-prima de maneira inovadora e, vamos dizer assim, de vanguarda, com a parceria da Grafopol, que o Daniel vai se apresentar, e fechando com esse olhar do processo desde procedimento até quem vai fazer, que são as pessoas. Alberto, é uma satisfação poder estar fazendo essa parceria com você. E com certeza a gente está chegando para fazer a diferença. Vamos passar para o Daniel. Daniel, o Alberto com a Rescan nos falou aí a importância da tecnologia e você nos traz a Grafopol. Então, quem que é o Daniel? Quem é a Grafopol? E objetivos e diferenciais da empresa. O que a Grafopol oferece? Bom, primeiramente, olá, Fernando. Olá, Alberto. Olá para o pessoal também que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar conversando com vocês. Bom, vamos lá. Meu nome é Daniel Souza. Eu sou, na verdade, uma pessoa que desde muito novo sempre gostou de muita ciência e engenharia. E hoje eu sou engenheiro de materiais e mestre na área de polímeros, plástico, né? E eu tenho uma experiência de mais de 15 anos no mercado de plástico. E eu gosto de falar que essa minha experiência ela é uma mistura de um tanto de pesquisa acadêmica, inovação, registro de patente, com a parte da indústria, com a parte da engenharia de processo, de produto, chão de fábrica. E assim, eu sou fundador, né, da Grafopol, e ela é uma empresa que nasce a partir das dificuldades, né, de comunicação e das dificuldades de troca de conhecimento. E, para isso, né, a Grafopol faz a ponte entre a indústria e os provedores de tecnologias da indústria 4.0. E ela inova ao fazer isso, né, não só solucionando esse problema que hoje é grande, né, dessa comunicação entre essas partes, como também, né, completando, né, trazendo conhecimento em engenharia e ciência de materiais que pode faltar, né,
e é essencial para viabilizar e acelerar a transição digital e ecológica, né, que nós estamos passando hoje na indústria. Os objetivos, né, da Grafopol, basicamente, primeiro, de levantar a bandeira, que não é tão pensada hoje, né, por questões culturais, e é normal isso, que a importância, né, dos materiais nessa transição digital na indústria 4.0, e com esse conhecimento de materiais, levar a indústria 4.0 para patamares, né, de eficiência e sustentabilidades inéditos. E o grande diferencial da Grafopol, para poder fazer essa ponte entre as partes, é conversar, né, falar as duas línguas, tanto a língua da indústria como a língua dos provedores de tecnologia da indústria 4.0. Fazer uma ponte, né? Isso, exatamente. Seja para aplicações, né, de digitalização de processos de transformação tradicionais, né, com parcerias, somando forças com parcerias de IA, Machine Learning, IoT, Cloud, Edge, visão computacional, seja com a Riscan, com o Alberto aqui, né, em impressão 3D, em engenharia reversa, em inspeção automatizada, né, inspeção dimensional automatizada, e também com a Riscan e outros parceiros na área de simulação, que muito em breve, né, vão ser os próximos Digital Twins, que é mais uma tecnologia da indústria 4.0, sejam elas, né, CFD, que é análise de dinâmica dos fluidos, seja análise de elementos finitos, ou seja o CAI, né, também, que é bastante usado e muito necessário para simular, né, prever o que vai acontecer. Eu acho que até para facilitar para todo mundo, né, as empresas precisam promover sustentabilidade, né, e eficiência. Então, eu acredito assim, reduzir desperdício, melhorar a qualidade dos produtos finais é algo que as empresas estão buscando sempre, né? Então, eu acho que isso, se fosse resumir tudo o que a Grafopol e o Daniel tá querendo dizer aqui, vai nessa linha, né? E mudando um pouco o foco, né, da parte técnica e de algo que também é tão fundamental quanto quem é o Fernando, quem é a JFF e o que, de fato, é diferenciado em tudo isso que a gente está falando aqui. O que a JFF pode estar entregando e pode estar contribuindo com esse tema que a gente está colocando aqui, ou com os assuntos que a gente vai estar falando hoje. O Fernando, meu nome é José Fernando Fonseca, por isso JFF. O Fernando é um profissional que veio das empresas, trabalhei em multinacional por muito tempo, com uma grande experiência, vem do mundo acadêmico. Então, como o Daniel falou aqui, é muito interessante essa junção acadêmica de estar dentro da academia, podendo contribuir e, ao mesmo tempo, dentro da empresa, dentro do chão de fábrica. Atuei muitos anos em cursos de MBA e aí a gente vê o despertar da necessidade do relacionamento humano. Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que diz que 100% dos funcionários de uma empresa são pessoas. 100% dos clientes de uma empresa são pessoas. Portanto, quem não souber gerir pessoas não vai ter a mínima capacidade de gerir negócios. Gosto muito da área acadêmica, da área de administração, de Peter Drucker. E Peter Drucker, em 1999, olha quantos anos atrás, ele dizia que pessoas como Mozart, Napoleão, aquela época foram pessoas que conseguiram a capacidade de gerir a si mesmo, ser gestor de si mesmo. E olha isso, em 99 ele dizia, hoje, até mesmo nós, pessoas comuns, como eu e você, temos que aprender a gerenciar a si mesmos. E aí surge a JFF com esse propósito de auxiliar as empresas e, principalmente, o empresário a gerenciar a si mesmo
cuidando das 11 áreas da vida, buscando excelência e uma entrega extraordinária em todos os aspectos sistêmicos. Eu até acredito, até complementando aqui, eu acho assim que a palavra ou o momento hoje não é só integrar, mas é simplesmente entender que só a tecnologia ela não vai avançar. Você precisa realmente ter comprometimento, olhar para outras áreas que às vezes a gente, ou o empresário, ou até mesmo o técnico, ou as empresas não colocam em pauta, mas não adianta a gente ter uma super tecnologia se a gente não tem o meio, que são as pessoas, e se a gente não cuida das pessoas. E não tem como fazer isso, né? Qual a empresa que não tem problema de gestão? Todas as empresas fazem gestão. Então, eu posso ter o melhor equipamento, melhor scanner, melhor impressão, mas se eu não fazer gestão, se eu não liderar, se eu não entender, não vai acontecer. É isso. Esse é o grande propósito da JFF. E quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa parceria, porque realmente Rescan, Grafopol e JFF vêm com esse propósito de oferecer valor às empresas de uma maneira 360 graus para poder realmente cuidar desde a entrada da matéria-prima até a gestão estratégica das pessoas. Dando continuidade, voltando o foco para a Grafopol, Daniel, quais são as estratégias da Grafopol para expandir o mercado de materiais, polímeros, né, e tecnologias dessa impressão 3D? Bom, a impressão 3D, realmente nós estamos entrando num momento no mercado, na indústria, no mundo e mesmo aqui no Brasil, que a impressão 3D está realmente começando a acontecer e já acontecendo em muitas aplicações práticas, né? Inovadoras, inclusive, né? E a Grafopol vem para fazer o quê? Fazer parcerias, somar força com essas parcerias, como a nossa aqui, e também com institutos de pesquisa, né? Com pesquisadores renomados na área de materiais, para quê? Para poder trazer as demandas, os desafios da indústria que já está usando, né, impressão 3D e transformar isso em matéria-prima para a pesquisa. Então, fazendo de novo essa ponte, né, essa função da Grafopol, fazendo essa ponte, facilitando isso, de forma que os resultados que venham acontecer por melhorias incrementais ou realmente uma inovação, a Grafopol, de novo, faz esses resultados de inovação transformarem em solução aplicada e direta no mercado, realmente, né, fazendo... Ou seja, um olhar científico da inovação, juntando toda a expertise da Grafopol nesse desenvolvimento, pesquisa e busca para as necessidades lá na ponta da empresa. Isso, inclusive trabalhando nesse momento que acontece muito na indústria, de todo mundo estar fazendo inovação aberta, né? E dessa forma a gente pode acelerar, né, os desenvolvimentos e as inovações que podem acontecer, tanto para produtos já produzidos, né, em impressão 3D, como a própria performance da impressão, né? É realmente surpreendente e muito encantador essa possibilidade de estar trabalhando com a pesquisa e, ao mesmo tempo, com a aplicação prática do chão de fábrica. É aquilo que a gente vinha falando, né? O teórico e o chão de fábrica caminhando lado a lado. Parabéns, é um trabalho realmente que agrega muito. E aí, continuando nessa linha da impressão 3D, Alberto, como que a Rescan está utilizando a digitalização 3D e a impressão 3D para impulsionar essa indústria 4.0, tanto falada hoje? Eu acho que a palavra-chave
integração e conhecimento. Então, a Rescan tenta buscar excelência. E eu vendo e faço negócio com coisas que eu acredito, com pessoas que têm valores nisso daí. E indo nessa linha, né, então, a gente sempre busca a tecnologia de ponta, né? Então, hoje a gente tem impressão como cera perdida, impressão de metais, impressão com materiais abertos, scanner que chega em precisão milesimal. A maioria nossa trabalha na casa de 2 centésimos, mas nós conseguimos chegar em 5 milésimo. Softwares automatizados. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente pensa isso isoladamente. E, na verdade, isso é um erro. Porque eu acho que uma maneira correta de você pensar nessas tecnologias é pensar um pouco fora da caixa. É como você integra essas tecnologias uma com a outra. Falamos de controle dimensional. Tá, mas por que não pegar um controle dimensional com um software automatizado que faz de forma parametrizada, gerando um relatório automático num braço robótico? Né? Ele falou assim, já existe braço robótico? Existe. Já existe scanner preciso? Existe. Já existe um software parametrizado para isso? Existe. Então, você fala assim, eu uso uma impressora que não é tão técnica, é simples. Ok, você está introduzido na tecnologia. Isso não é ruim. Mas hoje, e quando eu falo de Rescan, a gente busca excelência. Então, eu vou nessa direção. E isso faz parte da nossa história, porque nós iniciamos com o serviço. Então, como que eu tenho mais lucro prestando o serviço, sendo eficiente? É muito legal essa colocação que você está fazendo, porque resume muito essa parceria nossa aqui, que é a parceria sistêmica. O que é ser sistêmico? O que é um sistema? Formado por partes interdependentes ligadas no objetivo comum. E eu gosto de brincar, né? Um exemplo de sistema é a mão. Né? Você olha para a mão e fala, oi, sistema. Por quê? Porque eu posso utilizar a mão para pegar esse copo. Só que se eu começar a soltar os dedos aqui, o copo vai cair. Ou seja, por mais que eles sejam interdependentes, todos têm que funcionar numa harmonia como o nosso corpo. Sistema ósseo, sistema linfático. Quando um órgão resolve independência, porque antigamente a gente tinha a independência ou morte. Né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando um órgão decreta independência, isso se chama câncer, a energia do corpo se esvai e todo o sistema entra em colapso. Então, isso que você nos traz, Alberto, é exatamente que o princípio da Rescan é cuidar de uma maneira global para que tudo funcione interdependente. Não precisa ser um melhor que o outro. Exatamente. Não tem como colocar nenhum item como o principal, né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha lá e tenta integrar. Então, acho que a palavra é mais ou menos isso, e a maneira que a gente tem de impulsionar o mercado, ou até mesmo a indústria 4.0, é mostrar alternativas, porque hoje, quando a gente fala de scanner, é a mesma coisa que eu falar de paquímetro. Eu falo de paquímetro, micrômetro, uma régua, todo mundo sabe usar isso. Está na hora das empresas entenderem que scanner 3D, impressão 3D, é algo tão comum quanto um paquímetro, porém pode ser usado de forma integrada ou, né, que traga mais eficiência. E eu acho que o ponto é isso, a nossa missão também lá, uma delas, é orientar o nosso cliente em tomada de decisão e possibilidades. O que é possível fazer com as tecnologias hoje? Se trata disso. Bom, pensando nessa linha também, eu gostaria de entender de uma maneira mais simples como a JFF,
né, descreveria o processo tanto de venda, de avaliações multidirecionais, ou até mesmo habilidades gerenciais, e como isso encaixa nessas necessidades de mercado. Porque, no final, não adianta eu ter algo tão tecnológico se eu não controlo também as emoções, se a pessoa não está lá preparada, porque ele, de repente, tem um problema em casa, não tá, e precisa estar ali focado. Então, como que você usa, integra todas essas coisas na indústria, pensando em indústria, pensando até mesmo em... E por que não falar de indústria 4.0, né? Por que não envolver isso no meio? E é muito legal o que você está colocando, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quando a JFF se propõe a falar de gestão sistêmica, é exatamente o que nós acabamos de falar aqui. O que é gestão sistêmica? É a capacidade de fazer com que cada setor, cada área, trabalhe em excelência, interdependente, não é mais o eu contra eles, é o nós, é a integração. Então, quando a gente fala de avaliações, e hoje eu entendo que um grande diferencial nosso é esse trabalho cuidadoso de avaliações multidirecionais. Você citou habilidades gerenciais, vendas, eficácia. Vendas é fundamental para uma empresa. Por quê? O setor de vendas, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores profissionais. Se você não tiver a capacidade de mostrar o valor agregado do seu produto para o cliente, você vai ter uma empresa maravilhosa de pesquisa que não vende. Não conecta e não entrega valores. E aí uma coisa que eu aprendi esse ano, eu não sou um cara de vendas, né? A minha história é 100% técnica. E foi e ainda é muito difícil lidar com essas coisas. Então, quando a gente fala de venda, a gente acha que é só assim, olha, tem a história da caneta, né? Vende uma caneta, aí fala assim, contar. Não, não é isso. Mas quando você fala de venda, é muito mais do que isso, porque você precisa entender de perfil. Você tem uma retórica para uma pessoa, não é a mesma para outra. Você pode estar falando a mesma coisa sobre um produto, e isso serve para liderar. Então, quando você vai dar fazer uma correção, ou até mesmo falar assim, olha, que trabalho maravilhoso, e vai dar um bônus, alguma coisa, não é da mesma forma, né? E assim, tem a questão da venda, que está muito bem abordada, tem a questão da habilidade gerencial, que tem isso também. Eu tenho um setor de venda bombando, eu mostro o valor agregado e eu enchi de pedido a empresa. Aí eu tenho uma área de gestão de pessoas, aí eu tenho chefes e não líderes. Aí eu tenho pessoas que não têm habilidade de lidar com pessoas. E se houver uma ruptura, uma falha, você vai ter problema de eficácia, e tudo isso começa com algo que a gente nem falou, que é uma outra avaliação, que é um grande diferencial da nossa empresa, que é a avaliação da inteligência emocional. Você que está aí nos assistindo, um grande problema que eu tenho certeza que você tem na tua empresa é a inteligência emocional. O comportamento. É muito normal as empresas contratarem por currículo e demitirem por comportamento. Você perguntou o diferencial e o que a gente oferece. Nós oferecemos avaliações multidirecionais, por exemplo, em venda. Aí, a hora que a gente fizer com todos os funcionários do seu setor de vendas, é um relatório 360 graus que nós nos reunimos com a alta direção da empresa e conseguimos traçar fraquezas da equipe, forças da equipe, olhamos para o ecossistema, o que ameaça e o que oportuniza a empresa, e o mais importante, trabalhamos a vulnerabilidade. Toda vez que ameaça
e a fraqueza se cruzam, você está vulnerável. É uma maneira de trabalhar vulnerabilidade, potencialidade, que é aproveitar o ponto forte e aproveitar a onda da oportunidade. Desenvolvemos a capacidade da empresa com pontos de defesa, que é exatamente ver onde está a ameaça, se defender e reverter a ameaça em uma oportunidade, principalmente algo que é muito comum nas empresas. Empresas perdem muito dinheiro e não entendem, que é a debilidade. A minha fraqueza, a minha miopia, a minha falta de visão é tão grande que a oportunidade está passando na cara, eu não aproveito e depois eu venho reclamar porque o outro fez, porque o outro... Então, essa capacidade de poder trazer tudo isso, e aí o mais importante, nós temos um trabalho de 6 meses, onde nós temos treinamentos já com a base, porém todos eles serão customizados de acordo com a realidade de cada empresa, de acordo com essas informações. Eu sou um cara animado, né? Então, eu falo assim, quem é que é o Roberto? É um cara animado. Mas essa animação, vamos dizer assim, ela vem com itens que eu acho que vale a pena. A gente vai ficando com uma idade mais avançada, e a ideia nem é ficar falando sobre isso aqui, mas você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Os valores, o que move a gente não é só a questão de lucro e até mesmo sobre como a gente faz, mas é sim acreditar em coisas que às vezes vai fazer a diferença para a empresa, para o cliente. Na nossa empresa lá, essa conversa, essa parceria iniciou porque todas as empresas quase têm, ou diria que todas têm uma dor e tá na parte de gestão, por mais tecnológica que ela seja. E a JFF veio com consultoria, com mentoria, nos ajudar nessa jornada, vamos dizer assim. Nós somos uma empresa de tecnologia e nessa venda, ou até mesmo quando a gente tenta entregar algo, a gente precisa, mesmo sendo uma necessidade técnica, ter uma conexão, precisa ter um modo operante, um começo, meio e fim. E isso é uma coisa que a gente vem resolvendo. Por que não introduzir isso em nossos negócios? Você fala assim, mas você é o seu foco principal? O meu foco principal é entregar soluções de forma eficiente. Não adianta eu só entregar a tecnologia, precisa ter algo que tenha uma liga e que faça o negócio acontecer. Com a Titan, vem a Grafopol, com toda essa parte de materiais, com material aberto, com novas blends, talvez, e com foco onde a gente consiga também pensar em processo. Então, quando a gente aprofunda, não só na parte de processo de plástico, mas processo produtivo, e a gente começa a falar de um FEMEA, começa a falar de TPM, começa a falar de alguma coisa, entra a JFF. Então, quando a gente integra isso daí, para mim faz sentido, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ser animado, é nesse sentido de tentar colocar pessoas e empresas que façam diferença, como fez diferença na minha empresa. E acho que a pegada é um pouco disso daqui. É muito legal porque, de uma maneira bem simples, você traduziu para quem está nos assistindo o principal ponto, né, de sinergia e o principal valor que essa parceria pode estar oferecendo. E nessa linha, Daniel, como que a Grafopol inova e otimiza processos de transformação de plástico para aumentar a eficiência, sustentabilidade e reduzir custos? Bom, Fernando, muito legal essa pergunta. Na verdade, falando de gestão de pessoas, é também falar de comunicação. E muitas vezes a comunicação técnica, a comunicação do conhecimento, ela não acontece. E principalmente, às vezes, entre os fornecedores, né, os provedores da indústria 4.0 e a indústria.
Então, a Grafopol, ela inova fazendo o quê, né? Unindo, fazendo uma fusão tanto do conhecimento, no caso de materiais e de processamento, com a tecnologia, de maneira a explorar todo o conhecimento que pode ainda surgir adicional dessa interação. E com isso, né, aplicar isso para resolver problemas ou superar desafios de inovação. Então, é através dessa forma que realmente vai se conseguir chegar em altas eficiências, maior sustentabilidade das empresas e dos processos e, com certeza, grandes reduções de custo. Perfeito. Alberto, voltando para você, quais são os principais benefícios, você já falou um pouco, né, do controle dimensional automatizado para os clientes? Maravilha. Hoje, o scanner 3D, ele possibilita você fazer controle dimensional sem a necessidade de uma sala climatizada, sem até uma pessoa, um especialista que seja difícil de encontrar no mercado. Então, assim, nós estamos falando de um treinamento em 3 dias, 4 dias, considerando até software aí que seja 5 dias. A curva de aprendizado é muito pequena e a estrutura que você precisa ter também ela é pequena. Por quê? Porque, além de ser preciso, ela tem um controle interno e isso depende de cada aplicação e de cada equipamento, né? Então, quando você usa esse equipamento que é preciso, com um braço robótico, você aumenta a sua eficiência. E eu acho que é nesse caminho que a gente consegue ter melhores resultados com eficiência, né? Com ganho de tempo. Então, acho que seria mais ou menos o benefício seria redução de ciclo de tempo para relatório ou controle dimensional, independente da complexidade, porque hoje, quando você fala de uma tridimensional, eu preciso alinhar essa peça, eu preciso zerar um ponto, eu preciso ter referência. Eu posso usar essas mesmas referências, mas quando eu falo de scanner 3D, eu amplifico isso, porque ele pega tudo que está ali. Então, eu posso, além de ter... Não estou falando mais de pontos ou de alguns pontos, eu estou falando de uma nuvem de pontos com informações centesimais. E isso eu posso deixar pré-programado de forma automática, alinhamento, GDIT, dimensionamento e relatório. Então, eu acho que o benefício é isso. É resultado rápido e preciso. Perfeito. Bom, a gente está falando muito sobre material, a gente está falando muito sobre essa parte de tecnologia, mas eu não posso deixar de abordar essa questão de gestão sistêmica, né? Então, como transformar ou como usar isso pensando em cultura organizacional, né? Como que você poderia usar todas essas ferramentas, né? Considerando cultura, porque isso é uma coisa quase que intangível, né? A gente não consegue pegar e até nem imaginar como a gente implanta uma cultura forte a ponto dos seus colaboradores estarem tão engajados, né, na missão da empresa. Porque, às vezes as pessoas falam assim, eu estou engajado, eu quero trabalhar nessa empresa aqui porque ela é tecnológica. Até a primeira dor de barriga. E aí ela vai lá, a pessoa não está engajado e ela simplesmente se desliga ou não entrega excelência. Então, como trabalhar toda essa parte de gestão e essas ferramentas pensando em cultura? É uma oportunidade que a gente tem de olhar a empresa de uma maneira bem ampla, onde a gente imagina as fases. Como se você tivesse na infância, na juventude e na maturidade. Infância. Infância, a criança é a fase da anomia. O outro não existe. Não existe a presença do outro. Então, tem horário para fazer xixi, tem horário para fazer cocô, tem todos aqueles comandos controlados olhando para si mesmo. Aí vem a fase da juventude, que eu gosto de associando
O Ricardo Martins, que foi um grande consultor da Natura, ele fala muito sobre isso, que a juventude foi a fase mais bélica da humanidade. Foram as grandes revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa e tal, que é a parte da heteronomia. É onde eu descubro, né, eu quero ter independência, eu descubro que eu dependo do outro, mas eu não quero depender do outro. Então, é a fase da rebeldia, é a fase dos grandes choques, é a fase do eu contra eles, independência ou morte. E depois a gente chega na fase da maturidade, que nada mais é que a heteronomia. Eu tenho capacidade e maturidade suficiente para tomar decisões. Eu tenho essa autonomia para conseguir tomar decisões. E isso, em termos de gestão, tem a ver também que hoje nós estamos na era do indivíduo conectado em rede. Hoje, tudo está conectado a tudo, então nós saímos da independência ou morte e fomos para a interdependência ou morte. Por isso que o nosso propósito é criar nas empresas a cultura da gestão sistêmica. Departamentos, eu gosto de brincar, às vezes em treinamento, qual é o departamento mais importante da empresa? Aí alguém já começa a querer levantar a mão. Eu falo, eu vou contar o segredo aqui. É o todos. Não tem mais importante. Unidade. Então, é essa filosofia da unidade, de todos somos um e do 100%. Esse é o grande papel que a gente pode ter dentro dessa cultura. E o mais importante, todo ser humano precisa saber o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer e o que eu ganho com isso. Todos nós temos que saber. Então, é muito importante quando a interdependência e essa cultura deixa muito claro o que eu faço, por que eu faço, qual o valor agregado, qual é o valor agregado quando o profissional da tua empresa entende o valor que ele gera e que ele ganha nessa troca, ganha-ganha, nessa negociação, ganha-ganha interna, a gente sai da fase do envolvimento e vamos para a fase do comprometimento. É a história do bife a cavalo, né? O cavalo deu o nome, porque só deu o nome, então ele mal está envolvido, a galinha está envolvida, porque ela botou o ovo e o porco está comprometido, né? Então é isso, como através dessa cultura gerar esse engajamento real, onde as pessoas entendem o seu valor e o que ela ganha. Eu acho que se a gente pudesse dar um exemplo aqui, rapidamente, a gente teria até a Microsoft e a Apple. Isso é fácil para todo mundo. Você fala assim, você quer trabalhar na Microsoft? Por quê? Mas aí, pensando em nosso dia a dia aqui, eu conheci uma empresa no Sul, um supermercado, uma rede de supermercado, e também começou numa área pequena, num espaço pequeno, depois foi crescendo, e hoje tem uma rede. E abriu um supermercado na mesma quadra, muito maior que essa rede, e eu vou dizer para você, não saiu um funcionário desse supermercado menor, que também é uma rede, para o outro. Isso é cultura. E assim, tem várias práticas que eu sei que eles fazem lá, mas eu acho que se a gente fosse resumir, é o que cultura pode fazer dentro da empresa. Não é só burnout, mas é como você lida com as coisas, como você engaja, como você lidera. E tipo assim, ó, cultura. Eu falo para você, ó, nós falamos sobre lealdade. Isso é um valor muito pesado para a Rescan, lealdade. E tem outros, mas vamos pegar a lealdade, talvez seja o mais
Se a pessoa não tem isso, mas se eu não promovo isso, se eu não desenvolvo isso, gratidão, como que eu vou cobrar ou como que eu vou engajar, né? Como que eu olho meu funcionário? E isso é muito difícil colocar na empresa, né? Então, assim, ó, sem direção, hoje, a gente não consegue fazer isso. E aí eu vou dizer para os empresários que às vezes não param nem para pensar, é muito mais difícil. E às vezes assim, funcionário não fez aquilo, ele me largou na mão, ele fez isso. Mas, na verdade, muitas vezes é o empresário que não está fazendo o seu serviço e não está pensando em cultura, não está pensando no próximo. Todas as empresas estão lá para lucrar, mas você precisa pensar nisso. Muitas vezes o empresário está dizendo assim, eu não aguento mais contratar por currículo e demitir por comportamento. E se você é um empresário que nesse momento está falando isso, eu te convido a olhar para o seu comportamento. Porque muitas vezes é o comportamento do empresário que está gerando tudo isso. Daniel, vamos voltar a falar de materiais, da engenharia, de ciência dos materiais. Como que a engenharia de ciência dos materiais, tá, elas têm uma importância muito grande, como que você coloca a relação dessa tecnologia como catalisadores da indústria 4.0? Como que você coloca isso? Bom, Fernando, essa pergunta para mim é muito importante, porque, na verdade, é a bandeira que eu levanto e defendo junto com a Grafopol, né? Que é a importância dos materiais na indústria 4.0. E eu poderia aqui falar isso de uma maneira muito mais técnica e complexa, mas eu vou deixar para com uma resposta de uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que é muito simples, né? Que é o seguinte, olha a nossa volta aqui agora, inclusive o pessoal que tá assistindo também, olha a nossa volta aqui e tenta me responder, né? Com exceção de algo natural, ou seres vivos, plantas, ou mesmo lá na rua, o que está aqui que não passou por um processo de transformação? Tenta dar um exemplo. Não é simples, né? Não, então, assim, o que não tem. Não tem. Então, assim, tudo à nossa volta, o nosso mundo é algo que transformou, né? É uma matéria que foi transformada, passou por um processo de transformação. E quando a gente fala de transformação, a gente fala de indústria... não tem. A gente fala de indústria de transformação. E com todos os segmentos, né, que ela tem. Então, se a gente, na implementação da nossa jornada da indústria 4.0, se a gente se preocupa tanto, né, com parâmetros de máquina, com indicadores do processamento do processo, né, indicadores de gestão, tudo, por que a gente deixa os materiais num nível abaixo? Por que também não entender que a engenharia e ciência de materiais, elas são importantes catalisadores tanto quanto as outras tecnologias que a indústria 4.0 está trazendo, né? Então, é nesse sentido, né, de entender o que está no nosso dia a dia, tudo que chegou aqui chegou para o processo de transformação. Então, por que não elevar o nível? Por que não digitalizar os materiais também, né? Não pensar só na digitalização do processo de transformação, pensar na digitalização dos materiais. É muito legal isso que você coloca, trazendo aí, apertando uma tecla SAP, né? O material é que alimenta. Não adianta você ter o melhor corpo físico possível e só comer porcaria, porque vai chegar uma hora que esse corpo se esvai. Então, essa consciência, ela é muito importante, porque às vezes investe milhões no equipamento e esquece do que vai colocar nele. Exatamente. E esquece dos processos de como mantê-lo funcionando. Então, é muito legal, Daniel, porque exatamente a ideia de juntar Rescan, Grafopol e JFF é poder oferecer uma solução sistêmica que aborde a tudo. E, aproveitando esse tema, Alberto, como que a Rescan garante a precisão e a qualidade dos protótipos impressos, no caso, e usinados, no caso
da utilização da moderníssima tecnologia da Titan, que você já falou, né? Que é uma impressora com material aberto que faz até usinagem. E como que a Rescan garante a precisão de tudo isso? Antes de falar da Titan, eu gosto de mencionar que tudo que a gente precisa fazer pensando em tecnologia precisa ter excelência. Então, quando a gente fala de impressão, hoje, tirando a Titan, o segredo, fora as máquinas, são os materiais. Os materiais são os segredos. Então, assim, você precisa ter uma impressora precisa, mas com qual material? Então, tem um material que aguenta 300 graus Celsius, tem um material não inflamável, tem um material impressão de cera perdida. Isso é tecnológico, porém, isso tem um custo. Então, como que nós fazemos isso? Nós temos impressão em metais, até com cobre, né? Então, nós, pensando em mundo, né, nós estamos muito avançados em termos de impressão. Pensando em Brasil, eu acho que a gente precisa andar muito e a nossa maior barreira é cultural, né? E também custo. É muito caro você ter algo muito preciso. Quando a gente fala de Titan, é uma máquina cara, porém, ela te dá algo disruptivo, algo que não existe no mundo. Então, você pode imprimir material aberto. Quais materiais abertos? Qualquer material, desde amorfo a cristalino. Então, nós estamos falando de um PP, de um nylon com fibra, pique, PEI, né, policarbonato. E aí você pode viajar e pensar em blends, né? Mas quando você tem uma impressora nesse pote, nós não estamos falando mais de uma impressora... Eu falo de caseira porque é uma questão de estrutura, né? Então, quando você põe um servomotor com 16.000 RPM, isso é industrial, né? E aí, nós não estamos mais falando de uma estrutura simples. Não, ela vai fazer peças e vai te garantir repetibilidade, qualidade, né? Então, nós estamos falando de um fuso extrudor que permite ter material com uma temperatura mais homogênea, né? E aí, o que acontece? A gente tem uma temperatura no ambiente dentro da impressora controlada, a gente tem uma temperatura na base controlada. E aí, eu tenho maneiras de fazer isso daí mais rápido, menos rápido, com um diâmetro de filamento maior, menor, e colocar outras tecnologias dentro da mesma máquina. Mas eu posso finalizar isso usinando. Em que tamanho? Peças até 2 metros. Então, imagina, eu tenho materiais, né? E aí nós não estamos falando mais de equipamento. É um equipamento caro, mas nós estamos falando de material pellet. Então, é muito barato. Muito barato. Então, isso me permite pensar em produção e pensar em materiais que conseguem trabalhar a 250 graus Celsius sem perder propriedades mecânicas. Isso é fora... Eu falo assim, não, preciso disso. Não, aí você tem uma gama de material. Sim, tem vários materiais que podem ser utilizados, você já citou vários, mas uma coisa interessante dela também é, conforme o diâmetro, você poder trabalhar numa capacidade produtiva muito alta. Nós estamos falando de mais de 13 quilos hora. Né? É uma coisa altíssima. Exato. E ainda, inclusive, com a possibilidade de depois dar o acabamento. Isso é incrível. Se eu fosse resumir, e assim, ó, por que eu acho que a Titan é disruptivo? Porque ela entrega algo que não tem no mercado. É simples. E aí, pensando em números, e tem diversas aplicações. Então, eu vou citar algumas aqui rapidamente. A principal que a gente usa, que é para fundições, por que eu falo que é a principal? Porque eu já tenho um monte de cases e a gente tem números. Eu posso falar de números. Então, a gente está falando de uma redução de ciclo, né, de produção em quase 87%, 88%. É uma redução muito grande. E quando a gente fala de redução de custo para produzir um modelo de função, seja o tamanho que for, porque você pode unir, emendar, nós estamos falando de uma redução que chega a 65%. Então, como que você fala assim, tá? Por que eu não usaria isso? Se ele me reduz o tempo de fabricação em quase 90% e me reduz o custo de quase, vamos dizer, 60%, 65%. Não faz sentido não usar.
E aí, outras aplicações, eu posso usar para fazer produto final. Eu não tenho ferramenta, eu quero fazer uma porta de um carro, quero fazer uma peça específica. Outra finalidade, com materiais tão precisos como esse, né, que tem um controle dimensional tão elevado, eu não tenho limitação. Eu posso pôr num dispositivo, seja um dispositivo de controle, passa, não passa. Posso colocar como também um dispositivo de montagem. Posso fazer gabaritos de montagem. Então, por exemplo, eu vou soldar, é uma área quente, mas eu consigo usar material que tenha resistência térmica para trabalhar naquele ambiente. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, principalmente para protótipos, a gente consegue avançar pensando em qualidade, pensando em aplicação. Então, é possível fazer muita coisa. E o processo de usinagem no processo de impressão, ele me garante a medida, né? Então, nós já fizemos teste com 16 mil peças, onde o desvio foi centesimal. Então, eu acho que o caminho para garantir qualidade e precisão é trabalhar com equipamentos que realmente entregam isso e têm capacidade para isso. Então, a Titan é uma impressora industrial. E a segunda parte é você ter materiais que você consegue confiar, né? Então, entra nas máquinas hoje, seja por resina, ou seja, qual seja a tecnologia, o material é a chave do negócio, junto com a resolução. Materiais certificados, materiais homologados. Né? Mas quando a gente fala de Titan, me permite usar qualquer material de mercado e pensar em aplicação. Isso é disruptivo e isso é qualidade. Com certeza. Bom, e Fernando, falando dessa maravilha da engenharia que é a Titan, tem uma pergunta aqui para você que é o seguinte: como as ferramentas de engenharia, como, por exemplo, FEMEA, 8D e TPM, são integradas nos treinamentos para melhorar os processos, né? Os processos de gestão? É uma excelente pergunta, porque a gente está, desde o começo do podcast, falando que nós temos uma proposta inovadora. Eu quero usar a palavra do Alberto, disruptiva, tá? Porque às vezes eu foco em engenharia. Quem é o engenheiro? É o cara técnico que olha detalhes, olha números e esquece da pessoa. Nós temos que lembrar que FEMEA é uma ferramenta fantástica para desenvolvimento de projeto, de produto. Nada mais é que um teamwork, que um time de trabalho. Então, é uma ferramenta tocada por um time de pessoas. E aí você tem TPM, um programa total de manutenção, que é exatamente uma mudança de filosofia e de cultura. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar de 8D, 8 disciplinas, é uma ferramenta de engenharia para resolução de problema. Só que tudo isso passa pela mentalidade. E aqui nós conseguimos, no treinamento, mostrar a ferramenta com a mentalidade correta. A ferramenta é uma faca. Uma faca é uma faca. Ela passa manteiga no pão e alimenta alguém, ou você pode enfiar na jugular de alguém e matar. O problema não é a ferramenta, não é o FEMEA, o 8D, o TPM, que é bom ou ruim. É como ele está sendo conduzido. E aí passa pela cultura da empresa, pelo sistema organizacional. E aí eu vou além. Mentalidade. A mentalidade das pessoas é que vai poder definir como que essa ferramenta vai ser utilizada. Ela é maravilhosa? É. Mas quando a gente conduz ela com esse olhar da mentalidade correta para a solução e não para o problema, quantas pessoas entram na empresa mais preocupadas em arrumar um culpado do que buscar uma solução? Porque se você que está me ouvindo nesse momento é gestor e nesse momento pensou, nossa, quem será que fez isso aqui? Meu amigo, minha amiga, olha para você e você está tudo errado aí. Porque enquanto você está perdendo tempo tentando achar o culpado, tua empresa fica lenta, rancorosa e esquece de ter sinergia, unidade e buscar soluções.
Então, eu acredito, Daniel, que o grande diferencial que a gente leva é essa capacidade e todo esse conhecimento que vem com o Fernando do sistêmico, do coaching integral sistêmico, de ferramentas como PNL, de ferramentas como gestão propriamente dita de pessoas, hipnose para negociação, neurociência, neuromotricidade, física quântica, são todos conhecimentos que nos fazem ter uma abordagem completamente holística que permite utilizar a ferramenta no seu melhor potencial. Aproveitando aqui, até mesmo para a gente... Porque a gente está falando de um monte de coisa, tecnologia, e de FEMEA, e de gestão, de controle de materiais, mas a impressão é que isso só serve para empresa grande ou serve para empresa pequena? Ou como que a gente aplicaria isso para uma empresa de pequeno porte, para uma empresa de médio porte? Porque não... E assim, ó, não precisa, nenhuma empresa precisa pôr nada, nem vai pôr nada tudo de uma vez e vai virar. Isso precisa ter etapas e precisa ter uma sequência. Como fazer isso para uma empresa que está em crescimento, para uma empresa de médio porte? Que pergunta maravilhosa, mesmo porque a gente tem uma estatística assustadora no Brasil, que nós somos um povo muito empreendedor, mas não é ensinado nas escolas o empreendedorismo. Então, uma quantidade gigante de empresas que quebram nos 3 primeiros anos. Porque muitas vezes o cara é um excelente chefe de cozinha. E aí ele vai montar um restaurante, mas ele não é um gestor, ele não cuida. Então, Alberto, a ideia é exatamente trabalhar desde um plano de negócio simples para uma empresa, uma MEI, que está abrindo agora, para que o empreendedor entenda o plano de negócio, e nós oferecemos também a mentoria individual do empresário, aonde a gente vai trabalhando com as ferramentas de gestão de maneira a ele desenvolver a mentalidade, porque tudo é de dentro para fora. Você não consegue desenvolver a mentalidade de uma empresa se não desenvolver a mentalidade do empresário. Então, muito obrigado pela pergunta. Desde pequena empresa até grande empresa, o grande segredo é desenvolver a mentalidade. Nós temos um processo através do MO5, que é uma tecnologia testada, que vem dos ensinamentos do Jim Collins, que é cuidar de pessoas de uma maneira muito profunda e, ao mesmo tempo, ter obsessão por resultado. Eu acredito que todo mundo que é empreendedor aqui tem essa coisa de obsessão por resultado, mas o grande desafio, humildade. E muitos empreendedores não têm humildade. Muitas empresas, muitas multinacionais estão tendo problemas gigantescos nesse momento por arrogância, por ego, e isso faz o eu contra eles. Aí é o independência ou morte. Enquanto houver ego, vai ter o independência ou morte. E enquanto não tiver o interdependência, a tua empresa, o teu negócio, não vai funcionar como um sistema integrado e único. Então, eu poderia dizer que a junção das 3 empresas aqui poderia ou pode atuar em empresas de qualquer tamanho, né? Com certeza. Então, assim, eu falo pela Rescan, né? A gente atua por aplicações, a gente tem mais de 10 tipos de scanner ou de tecnologia, impressão também. E aí, como Rescan, eu só posso dizer, verifique, porque a maneira de você ser competitivo é você ser mais eficiente. E isso tem maneiras e maneiras de fazer, desde um software até um hardware, um scanner, uma impressora. E isso tem aplicações diferentes e preço diferente. Então, eu acho que dá para fazer como Rescan em qualquer nível. Eu gostaria de até estender essa pergunta tanto para a JFF quanto para a Grafopol, porque é um questionamento que eu acho que as pessoas vão ter, tipo assim, isso serve para a minha empresa? Né? Por que eu vou usar
um scanner, assim, uma impressora? Ou por quê? De que maneira alguém, né, vai utilizar as ferramentas que a JFF pode estar colocando lá? Não, vai pôr tudo. Não, pode fazer em etapa. Pode analisar o que... Uma empresa sem entender o perfil do seu funcionário, ele está cego, né? Isso é uma ferramenta simples que você acha em algumas empresas de RH, mas quando você linka isso e fala assim, ok, eu já sei. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, talvez, e você ir conectando. Eles falam assim, ok, eu fiz isso daqui, e essa pessoa talvez não seja a melhor pessoa para trabalhar no chão ou no pé da máquina, da injetora, porque lá precisa ser uma pessoa técnica, porque de um turno para outro tem variação de temperatura e precisa ajustar isso daqui. E aí talvez essa pessoa, ela estaria melhor em um outro departamento. E é incrível, porque eu tenho cases assim de pequenas empresas onde a gente fez exatamente o que você está falando. A gente olhou para o perfil comportamental das pessoas e com uma análise rápida e algumas alocações de pessoas, tá? A empresa, em 6 meses, aumentou 55% a Produtividade. quantidade de vendas e a produtividade na linha. E eu estou falando em vendas. Em vendas aumentou 55% das vendas. E na produtividade foi 68%, ajustando a pessoa certa no lugar certo. Então, Alberto, dá para fazer desde a pequena até a maior multinacional do mundo. Por quê? Porque, como a gente está falando direto aqui, todas as empresas são movidas por pessoas. Daniel, e a Grafopol? Bom, no caso da Grafopol, eu acho interessante também trabalhar essa questão do tamanho da empresa, né? Desde pequenas até multinacionais. E o que normalmente acontece? Conforme maior o tamanho da empresa, chegando numa multinacional, maior é o conhecimento na área de materiais. Porém, esse controle dos materiais nem sempre é tão barato, não é tão fácil. Então, a hora que você começa a descer o tamanho da empresa, a dificuldade de controlar os materiais vai aumentando. Então, a solução que a gente pode trazer aqui, no caso da Grafopol, trazer o conhecimento em engenharia e ciência de materiais, normalmente tem um impacto muito alto, seja no processo físico mesmo, e principalmente podendo adotar alguma das tecnologias da indústria 4.0. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou de números aqui, né? É só um parêntese, né? Eu não sei, você vai me dizer, mas vamos supor que a sua atividade, a sua consultoria integrada ou não integrada com as nossas aqui. E se você trouxesse um resultado de 5%, isso é expressivo dentro de uma indústria que trabalha com plástico? Ou 5% é algo que eu estou falando absurdo? Ou se eu falasse de 2%? Na verdade, esse valor depende do volume ou da magnitude que normalmente é produzido, né? Já trabalhei em multinacionais que você tem ali um volume de mais de 30 mil peças dia, em 3 turnos. Então, quando você fala em pequenas porcentagens de ganho, é um ganho muito expressivo. Agora, quando você vai descendo um pouco o volume, mesmo de maneira, vamos dizer assim, mais pensando em custos, esse 5% pode também valer muito a pena. Mas isso já justificaria qualquer tipo de intervenção pensando nesse sentido, no sentido de tentar trazer melhorias. Claro, com certeza. E a partir desse ganho de 5, a gente pode dar o próximo passo, né? Porque a jornada da transformação digital, mesmo para empresas de médio, pequeno porte, né, com todos os incentivos que hoje vem acontecendo, né, aqui no Brasil para a indústria, você pode conseguir, etapa a etapa, levar a empresa para uma eficiência muito alta, mas começa, né, lá de baixo. Voltando ao nosso foco para a Rescan. Oi. Alberto, destaca para nós hoje qual é a principal dor dos clientes da Rescan e como vocês atuam de maneira a oferecer um atendimento em excelência com uma entrega extraordinária, que é um grande reconhecimento de vários cases da empresa, da Rescan, no seu pós-venda. Fala um pouco mais disso para a gente. Bom,
Vamos lá. A minha vontade de empreender nasceu na Marelli. E como sou um cara técnico, eu sempre tentei entregar algo que eu gostaria de receber. No meio do caminho como empresário, eu fui cliente, né? E como esses clientes me atendiam, para mim deixava um pouco a desejar. E isso mudou um pouco a nossa trajetória. Onde a gente fazia só serviço, a gente começou a vender produto. E nós começamos a vender produto pensando em fazer algo diferente do que eu estava recebendo. Então, quando a gente pensa em excelência e como a gente faz o negócio, é como a gente quer receber. Então, quando eu vou ofertar, seja um equipamento, dinheiro é a última coisa que eu vou estar falando. Eu vou estar falando sobre qual a sua aplicação, qual a sua necessidade. Depois eu começo a falar se aquilo lá faz sentido, se não faz sentido. Eu já tive situações onde o cliente queria comprar comigo e não tinha um budget e me sugeriu um equipamento mais barato e não iria atender por precisão. E eu falei para ele, cara, eu não vou te vender porque não te atende, né? Então, a gente atua em vários nichos. Eu poderia dizer que a gente atua em quase todos os nichos, né? Desde a aeroespacial, automobilística, indústria de base, mineração. E aí, como que fala? A necessidade ou o que cada cliente precisa é diferente, né? Mas, de uma forma geral, assim, o que as empresas precisam ter empresas comprometidas em entregar algo extraordinário. E é isso que a gente faz. Então, se eu fosse falar o que cada um está buscando, é muito abrangente, porque eu vou acabar esquecendo algum nicho, alguma empresa ou alguma coisa que realmente faça sentido para as empresas. Mas eu acho que, no final, é vender algo com valor agregado e pensar no cliente como um parceiro de fato, né? Então, a maioria dos nossos clientes alguns são recorrentes. A parte de suporte nosso a gente nem cobra, né? Muitos casos a gente não cobra, mas a questão não é isso, né? Não é o cobrar ou não cobrar, mas é como a gente se posiciona e tentando enxergar essas dores, porque qual é a dor? No final ter mais eficiência, reduzir custo, mas eu acho que principalmente é não ter retrabalho, né? Ter a certeza, ter a assertividade no que você está fazendo ali. Eu dimensionei, você alinhou correto, você fez isso de maneira correta, como que você checa isso? Então, ter ferramentas para isso, mas eu acho que é o respeito. Eu focaria nisso. Bom, qual a importância, Fernando, da inteligência emocional hoje, né, dentro das empresas e como a JFF trabalha com essa questão, principalmente quando a gente envolve, nesse caso, né, a Rescan, que tem clientes, desde clientes de pequeno, médio e grande porte, né, e a Grafopol, e aí a gente também trabalha com essa parte de transformação. Como que a JFF entra junto com a Rescan e com a Grafopol, trazendo essa parte de inteligência emocional no meios e processos? Alberto, é incrível como a inteligência emocional ela permeia em qualquer canto, desde da MEI até a multinacional. Há uns dias atrás eu tive a honra de poder estar junto com a Rescan no 3D Trends Meeting, onde você me deu a honra de ser o host, conduzir o evento, e você lembra que a gente fez uma dinâmica lá, e nessa dinâmica a pergunta era: se eu te perguntar quem é você e você tiver que me responder sem dizer o que você faz,
Isso te incomoda ou é algo natural para você? E a gente fez essa pergunta, fez essa provocação, e depois a gente pediu que as pessoas, perguntassem para os outros e eles se apresentassem, dizendo quem eles verdadeiramente são. Porque o que a gente descobre, e ali depois, no próprio evento, muitas pessoas muito importantes em empresas, em cargos muito altos, que virou para mim e falou: Fernando, cara, mais de 40 anos da minha vida, e eu não parei para pensar que eu não sabia quem eu sou. Eu sempre olho o que eu faço. Então, a inteligência emocional começa pelo pilar. Quem é você? Quais são os valores? É a Você S.A., né? Qual é a missão do Daniel? Qual é a visão do Alberto? Quais são os valores do Fernando? Quem eu sou? E aí, a metáfora da vida é muito legal, porque você tem o rio, a margem da escassez e a margem da abundância. E quem se coloca na escassez ou na abundância são os nossos comportamentos. Ah, Fernando, você escolhe de manhã se você vai validar as pessoas ou criticar, se você vai construir ou destruir. Você escolhe se vai alimentar ódio, raiva, rancor ou ter perdão. Você escolhe se vai ser o resmungão, o chato, o mimimi o tempo todo ou se vai ser uma pessoa grata. Você escolhe. Você escolhe sobre criticar, julgar, condenar, reclamar. Você escolhe. Quando eu julgo uma pessoa, o que eu vejo em você não está em você, está em mim. E, então, de uma maneira bem clara, a inteligência emocional, os treinamentos customizados vão provocar um encontro consigo mesmo. Eu brinco nos treinamentos, que é uma oportunidade que muitos têm de falar, muito prazer em me conhecer, porque é a primeira vez que a pessoa parou para olhar para dentro, e é dentro que está a grande força do ser humano. Então, eu entendo que é aí que é o grande segredo, e isso vale para o empreendedor individual até para o grande CEO da maior multinacional desse país. Indo para a reta final aqui do nosso podcast. Mas eu queria completar só um item aqui. Então, vamos lá. Que eu acho assim, a gente fala muito de como mudar, como valores, se posicionar, mas é importante salientar até que para isso tem ferramentas, tem um estudo por trás, e que isso serve para empresas e serve para pessoas, né? Então, a gente pode falar não só da parte de coach, mas a parte de mentoria, porque isso tem bastante tabus, né? Então, assim, tudo que a gente tem feito lá na empresa e tem buscado também é em cima de bastante, usando profissionais, até mesmo a JFF, pensando em ferramentas, em como fazer isso, qual etapa primeiro, o que é importante, o que não é importante. Então, não se trata só de motivação ou de, né? Porque às vezes as pessoas falam, é mais um falando lá, não sei o que tem. Não se trata disso, né? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, porque, na verdade, o que acontece? É muito mais amplo que isso. E quando você fala que tem ferramentas mesmo. O que as pessoas não entendem é o seguinte, é algo muito fácil de esclarecer para você que está com essa dúvida que o Alberto levantou. Tá, mas o que tem diferente? Já parou para pensar que tudo que a gente faz vira um hábito e que o hábito vira uma rotina e que a rotina determina os resultados da vida? Nós temos dois tipos de tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é a esquizofrenia do mundo moderno. Eu faço sempre igual, sempre igual, sempre igual, viro um robô de si mesmo, viro um rotineiro e esqueço o tempo do Kairos, que é o prazer, é o valor,
É aquilo que agrega significado. Ferramentas. Uma ferramenta simples do coach. Bobinha. Chamada rotineiro. Fernando, o que é isso? Rotineiro. Você lava o rosto todas as manhãs? Você escova o dente todos os dias? Você vai ter rotineiros. Por quanto tempo? Enquanto você respirar, meu amigo. E aí, obrigado pela pergunta, Alberto. 2 rotineiros que você que está me ouvindo, se começar a fazer agora, eu lhe garanto que 30 dias consecutivos fazendo isso, sua vida vai mudar. Primeiro, vá para frente do espelho, escreva numa folha de papel as 30 características do eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. E coloca aí o que você deseja ser e ainda não é. E ponha numa outra folha de papel os 40 motivos pelo qual você é grato pela sua vida. Todas as manhãs, acorda. O meu fica pregado no espelho do banheiro. Na frente do espelho, olha nos seus olhos, declara quem você é. Declara os motivos da gratidão. Ah, Fernando, isso é motivação barata. Isso é tecnologia e ciência. Médicos comprovam. Colocam um paciente numa ressonância magnética, põe uma música para ele ouvir, essa região do cérebro enche de sangue. Põe algo para ele ver, a região occipital do cérebro enche de sangue. E os médicos se assustaram quando pede na ressonância para um paciente fazer uma oração, a região frontal, o lóbulo frontal, o lóbulo da pineal das decisões aumenta 7 ml de sangue. Só o fato de ajoelhar e fazer assim com as mãos enche de sangue. E isso acontece com a gratidão. Então você, empresário que está nos assistindo agora, faça o teste. Todas as manhãs ative os 40 motivos da gratidão. Você vai chegar na empresa, os problemas que são ocorrências, eles vão continuar existindo. Porém, você vai olhar para eles com o olhar da solução e não com o olhar do problema, porque você ativou a glândula cerebral de boas soluções. Alberto, muito obrigado pela pergunta, porque parece um negócio tão bobo. E né? tem coisa para a empresa também, né? Então, assim, atrás de qualquer CNPJ tem os CPFs. E assim, ó, a gente fez bastante coisa lá, pensando nos funcionários e essas ferramentas, e ajuda, não tem como, né? Achar que a nossa empresa é tecnológica e está tudo resolvido. Não está. E é isso. Bom, agora nós vamos para a reta final aqui. Daniel, como que você vê essa nova parceria, Rescan, Grafopol, JFF, né? E, na sua ótica, quais são as principais vantagens que esse pacote de produtos e esse valor agregado para as empresas pode contribuir? Fernando, falando da sua última fala, né, que você falou em gratidão, na verdade, para poder demonstrar essa gratidão que a gente tem aqui, dessa parceria que a gente está firmando, a maneira de eu explicar ela, né, da melhor forma é com a visão, né, porque existem várias formas de enxergar uma indústria, né, uma empresa, mas principalmente uma indústria. Para mim, né, como engenheiro e cientista de materiais, é pegar e dividir a indústria em 3 pilares. Uma é material, que vai desde o material que entra ali no warehouse, no estoque, passando pela transformação dele, até o material saindo ali da fábrica na expedição. O segundo pilar... Ou seja, todo o lead time, desde a entrada e a saída. Isso, exatamente. Estoque de entrada, work in process e estoque de saída. Isso, e também com a visão do engenheiro de materiais. E o segundo pilar são as tecnologias, dividindo em 2 partes, né? As tecnologias que são as próprias máquinas, né? Como uma máquina de processamento tradicional, uma injetora de injeção de plástico, ou uma impressora 3D, né? E as próprias tecnologias da indústria 4.0, né? Que a gente comentou um pouquinho mais no começo aqui hoje. E indo para o último pilar, que, claro, acho que vocês já sabem o que eu vou falar, que são as pessoas, né? E as pessoas, o que elas são? Elas são as detentoras do conhecimento de tanto fazer a gestão, como também
dos materiais e do processamento desses materiais. Então, quando a gente une, né, nossas empresas aqui com uma solução integrada, é uma maneira de não deixar nenhuma desses pilares enfraquecido e realmente, né, fazer uma jornada da transição digital da indústria que vai ter sucesso e não chegar numa meta intermediária ou o que acontece muito ainda hoje, às vezes, acaba parando pelo caminho. Então, a nossa solução realmente traz essa possibilidade de ter um grande sucesso, né, na transição digital dos nossos clientes industriais. Hein? Perfeito. Roberto, bom, então indo para finalização aí, para as considerações finais, como que, a mesma pergunta, né? Como que você vê? A gente já falou muito sobre isso ao longo do desenrolar aqui do podcast, mas como que você vê e quais que são os pilares e quais são os principais aspectos que você entende que a nossa parceria pode estar oferecendo para os clientes? Bom, eu acho que o grande diferencial dessa parceria é a capacidade de oferecer soluções completas, né? E que abordam temas desde inovação tecnológica até gestão organizacional e, por que não, essa parte de transformação de processo. Então, para mim, é dando o que se recebe, e essa parceria hoje entre as três empresas é um pouco disso, porque a Rescan não precisa, né, em nenhum momento, estar levantando essa bandeira, né, nessa parte de gestão de pessoas. E nem nessa parte de materiais, porque pensando em impressão, eu já tenho materiais prontos, tecnológicos, porque nós estamos falando de uma 3D System, que tem quase 40 anos de mercados aí, ela que foi pioneira nisso, em estereolitografia, ela que inventou isso no mundo, né? Então, não existe essa necessidade. Você fala assim, mas por que você está fazendo isso? Porque eu acredito em legado, porque eu acredito em parceria fora fornecedor-cliente, porque eu acredito em unidade, porque eu acredito em coisas complementares. Não existe tecnologia, não existe departamento que trabalhe sozinho. Então, a nossa parceria aqui é, de uma certa forma, com um sentimento de gratidão, dar para algumas empresas, né? E quando eu falo dar a oportunidade de você ter uma visão olhando no seu processo, olhando nas pessoas, olhando em tecnologia, independente do tamanho da sua empresa, porque isso faz diferença quando usada de forma com intenção e integrando, né? E não simplesmente falar assim, eu quero só dinheiro, eu quero só ter lucro, não faço isso, não tenho isso, não preciso... E se trata disso. A nossa parceria se trata exatamente disso. Ok, então eu quero nesse momento agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando nesse podcast. E esse é o primeiro da série de 3 empresas que acreditam nas pessoas, que acreditam na tecnologia e acreditam que a cada dia nós podemos aprender, crescer e mudar. E aqui a gente finaliza o primeiro podcast de inovação e tecnologia, Rescan, Grafopol e JFF. Obrigado. Eu gostaria só de falar que nós estamos comprometidos em continuar não só inovando, né, mas oferecendo soluções que fazem diferença e de formas integradas. E por isso, da nossa parceria hoje aqui. E eu acho que só para passar uma mensagem final aqui, eu volto a falar, inclusive o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, não se esqueçam da importância da engenharia e ciência de materiais na indústria 4.0. Ela também é um catalisador muito importante, integrador, né? Não só da área de materiais, mas também com as pessoas e com as tecnologias. É isso. Obrigado.